Olá, jovens, profa Deise Lima na área para mais uma aula, ó, o sol passando aí, ó, de física com vocês, e já vamos para a nossa aula de número 42 da nossa terceira unidade do primeiro ano do ensino médio. E nessa aula a gente vai continuar falando de estática dos sólidos. Na aula anterior, com o professor Michael, vocês viram uma introdução ali à estática dos sólidos. E nessa aula a gente vai continuar falando desse conteúdo, mas só que hoje nós vamos abordar o quê? Momento. O que é um momento, pessoal? Se for ver assim, professor, um momento no cotidiano é alguma coisa que está acontecendo agora, por exemplo, né? Esse é o momento de eu assistir a aula de física, então está acontecendo ali, é algo que está acontecendo naquele instante, certo? E equilíbrio do corpo extenso? O que é então esse momento em física, esse equilíbrio do corpo extenso aqui em física? Então, essa vai ser a nossa parte de estática dos sólidos hoje, tá? Pessoal, vamos lá, quem aqui já teve, por exemplo, que trocar um pneu? Aí você pega uma chave, não é isso? Aí você coloca no parafuso do pneu e você vai aplicar uma força para poder tirar aquele parafuso, não é isso? Por instinto, o que você faz? Professora, por instinto, eu coloco aqui, eu vou bem na extremidade da chave e aplico uma força, porque se eu aplicar essa minha força mais para perto de onde está o parafuso, eu vou ter que fazer mais esforço para esse parafuso sair, não é verdade? Aí tu fica pensando, então eu vou ter que aplicar mais na lateral da chave. Ou se a chave for mais curta, por exemplo, né? Professor, se a chave for mais curta, eu vou fazer mais esforço. Se a chave for mais longa, eu vou fazer menos esforço. Sabia, pessoal, que isso tem física envolvido nesse conteúdo aqui que a gente pode trabalhar, tá? Ou, por exemplo, aquelas portas que você abre e fecha. Né? Então, se ela tiver um pouco ali menos lubrificada, aquelas dobradiças, a gente sabe que para abrir e para fechar é um pouquinho mais difícil, certo? Mas se a gente for ver, quando a gente está aplicando essa força, tanto a porta, né, quanto a porca, ela não está tendo movimentação nem horizontal e nem vertical. Ela está tendo o quê? Uma movimentação ali de rotação, mas ela não está, tendo aqui uma oscilação, certo? Ou seja, é um tipo de força que você está aplicando para você torcer um objeto, tá? De onde ele estava ali para ele poder você retirar depois, tá bom? Olha só o que eu falei para vocês do exemplo aqui de trocar o pneu, né? Uma vez meu pneu furou, gente, quase que eu não consigo tirar o parafuso aí no quarto parafuso. A porca estava cuspida e não saiu de jeito nenhum. Eu tive que chamar ajuda ali, aí teve que ter um pouquinho, né, mais de, de violência ali para poder tirar, tá? Mas quando você vai trocar, olha só o artifício que ele está usando aqui, ó. Ele colocou, vocês podem ver, uma chave bem vertical, bem de frente ao parafuso. Aí ele veio com uma manivela ali, ó, engatou aqui e tá torcendo para poder tirar. Esse artifício que ele fez aqui é mais fácil do que eu pegar só uma, encaixar aqui e fazer isso, tá? E fisicamente, gente, isso justamente, essa alavanca aqui que você está fazendo, dependendo da distância, dependendo da forma, você vai facilitar o trabalho, tá? Então, quando vamos trocar um pneu, precisamos primeiro soltar os parafusos, que prendem a roda do carro. Para isso, usamos uma chave de roda, né? Para poder fazer isso daí, certo? Então, jovens, a grandeza física que mede a capacidade de uma força de provocar rotação sobre um corpo rígido é denominada momento ou torque da força, tá? Então, se você já ouviu a palavra torque ou torque de uma força, é justamente, a força que é aplicada aqui para poder o quê? Rotacionar ou torcer esse objeto, tá? Então, isso é chamado de momento, tá bom? Ou toque da força, ou momento de uma força também, são termos que você pode utilizar para o nome desse tipo de força aqui, nesse caso específico, que é onde eu tenho um corpo rígido aqui, que no caso é uma porca aqui, e eu tenho que tirar esse parafuso, tá? Então, você vai aplicar uma força chamada de
força de torque, o torque da força, tá? Ou também momento, né, gente, da força, tá bom? São termos que você pode ouvir sobre esse conteúdo aqui que vão estar corretos, tá? Ok, vamos, se liga nesse desenho, gente. Eu tenho aqui o parafuso, ele tá bem aqui. Eu quero rotacionar esse parafuso por um determinado sentido, né? A gente sabe que existe dois sentidos nesse caso, anti-horário e horário. Então, eu quero rotacionar, né? Eu vou rotacionar isso daqui para eu poder tirar esse parafuso, certo? Então, eu vou ter esse ponto aqui, esse parafuso não vai fazer isso, né, gente? E nem isso daqui. Ele vai o quê? Rotacionar. Então, eu tenho um ponto bem aqui, certo? Aí, o que vai acontecer, ó... Aqui eu tenho, por exemplo, o meio da chave e bem aqui o ponto de aplicação da força, concordam? Se a gente for colocar um desenho para poder representar, olha só, tá vendo aqui, ó, eu tenho o ponto O, tá? Então, o momento de uma força vai ser o quê? A relação que existe entre a força, ó, a mão da pessoa está representada aqui pelo F de força, tá? Utilizada na rotação da barra e a distância onde está a aplicação dessa força aí na barra até o ponto O. Tá? O ponto O tá aqui, que é o do corpo rígido, que eu quero rotacionar, tá, gente? Que é o ponto do meu objeto bem aqui, certo? Então, daqui até onde eu aplicando a força, tem uma distância, tá certo? Tem uma distância que eu vou chamar aqui de ΔD, que é a variação de distância, tá bom? Então, por enquanto, a gente pode colocar isso em mente. Aqui eu tenho o ponto O, que é o ponto que vai ser rotacionado. Aqui eu tenho a força onde ela vai ser aplicada. E aqui eu tenho a distância até o ponto, a distância onde está sendo aplicada a força até o ponto que eu vou rotacionar. Beleza? Então, guardem essas informações aí, tá? Bom, como é que eu calculo esse momento, tá? Então, o momento de uma força, gente, é a força que eu vou utilizar para vou aplicar essa força aqui e vou rotacionar esse cara, tá bom? Então, o momento da força está relacionado com a força e com a distância em que eu estou aplicando aqui a força, está em relação ao objeto que eu vou rotacionar, tá? Ou seja, o momento da força é diretamente proporcional à força que eu aplico e à distância aqui, certo? Então, quanto maior a distância, maior o momento da força. Quanto maior a força que você aplica, maior o momento dessa força também, que eu posso representar, ó, por essa formulazinha matemática bem aqui que eu vou colocar para vocês, tá? Onde o nosso F é a força que está sendo aplicada, ok? No ponto lá que ela está sendo aplicada e a distância do comprimento, tá, gente? Então, quem já ouviu falar distância de, né, braço? Tá? A distância aqui do braço de força, alguém já ouviu esse termo? Às vezes na mecânica é utilizado, né? Então, essa distância aqui a gente chama de comprimento do braço, que é justamente o comprimento, que é a distância de onde eu aplico a força até o ponto do objeto que eu relacionar. Então, eu chamo de braço, que é o braço de distância ou comprimento de braço ou braço, tá, gente? Nesse momento aqui. Tá bom? E note, como eu falei para vocês, que quanto maior a distância do braço ali, maior é o momento da força. Ou quanto maior a força aplicada, maior o momento da força. Então, se você vai trocar lá o pneu e você precisa tirar o parafuso, né? E esse parafuso ele tá ali, às vezes tá, né, tá rígido ou já tá oxidando, né? Ou tá muito seco ali sem nenhuma lubrificação, você vai ter que aplicar uma força maior. Logo, o momento da força também vai ser o quê? Maior. Fechado? Agora, se você pegar uma chave de roda com o braço maior, você aplicar ali a mesma força, você vai estar aumentando o momento. Então, é por isso que quando você vai trocar o pneu, tu troca a chave e pega uma chave com comprimento maior, então, em relação a tu tá aplicando a força, como a distância até o parafuso que eu quero rotacionar aumenta, por causa ali da distância de braço, que é a ferramenta, tu tem um momento maior e é mais fácil para tu tirar ali, no caso, a porca, tá? Ou o parafuso. Beleza? Bom... Mas aqui a gente tem um exemplo que eu vou ler com vocês na tela, tá, gente? Para ficar melhor, para vocês lerem aqui o exemplo para a gente poder resolver, tá bom? Porque antes dos exercícios, a gente vai resolver bastante exemplo para poder entender legal esse conteúdo, tá bom?
Então, olha só, suponha que para fechar a porta de 0,8 metros de largura, uma pessoa aplica perpendicularmente a ela uma força de 3 newton, como mostra a figura abaixo. Determine o momento dessa força em relação ao eixo O, que estuda o movimento de suas causas aqui, tá? Bom, a gente vai... Tá bom, gente? Fazer aqui. Esse termo aqui que eu coloquei, peraí, cadê minha canetinha? Esse aqui, estudo aqui, gente, era só uma observação que eu tinha deixado aqui, tá? Aqui o movimento da causa, no caso, é a força, tá? Quando eu falo estática, é o estudo da força, tá? Quando a gente tem condições de equilíbrio, ou seja, aqui eu não tô... Esse cara não tá movimentando na vertical, ele não está movimentando na horizontal, ele está apenas rotacionando em relação a um eixo, tá? Então, estática é o estudo da força aqui em equilíbrio, né? E lembrando que força estuda o movimento com suas causas, tá bom? Isso aqui só foi uma observação, deixa aqui no nosso exemplo. Ok, vamos calcular, gente, o momento dessa força. Tá, ok. Para calcular o momento da força, deixa eu puxar o exemplo para cá, né, o desenho. Para calcular o momento da força, como nós vimos, nós precisamos de duas grandezas ali, né? Eu preciso da força aplicada e eu preciso da distância, que é o quê? A distância do ponto onde a força está sendo aplicada até o ponto O ali, que é o nosso eixo, tá? A força tem que estar o quê? Em newtons. Essa distância tem que estar o quê? Em metros. Se não tiver, o que a gente tem que fazer, gente? Transformar, tá? Como no exercício aqui, ó, no nosso enunciado, a força está em newton e a distância, cadê a distância? Está aqui, ó, 0,8 metros. Opa, então está ok, né? Eu posso fazer uma aplicação aqui. Pegando essa força que vale 3 newtons, jovens, e multiplicando por 0,8, eu vou ter quanto aqui? 2,4 newton vezes metro. Por quê? Porque a força é dada em newton e a distância é dada em metros. Logo, o momento da força, a unidade é newton vezes metro, tá, gente? Que nesse caso a gente vai ficar o quê? Com a letra E, tá? Ó, só pra gente ver aqui no desenho, aqui tá sendo a força aplicada perpendicularmente ao objeto, ou seja, tá formando um ângulo, né, de 90 graus aqui, ó, com o objeto, tá? A força aqui aplicada, tá certo? E aqui nós vamos ver, aqui, e aqui nós vamos ver, ó, a distância, que é de 0,8 metros, tá? Então, essa força vezes essa distância aqui dá o nosso momento da força. Fechou? Bom, tem mais exemplo, tá, gente? Ó, vamos lá. Analisa as afirmações a respeito do momento de uma força. O torque é uma grandeza escalar relacionada com a rotação de um sistema, tá? Pessoal, o torque, ele é uma grandeza vetorial, tá? Porque o torque está relacionado à força que você aplica, então tu tem que aplicar ele em determinada direção e sentido, tá bom? A gente estava vendo esse momento aqui também, né? A força necessária para trocar o pneu de um automóvel é maior quando usamos uma chave de roda o quê? Menor. O que nós vimos, pessoal? Olha só, vem aqui comigo. Qual é o exemplo que eu estava falando para vocês? Vem aqui comigo, olha só. Qual é o exemplo que eu estava falando para vocês? Quando vai trocar lá o pneu do carro. Lembra, eu falei, se você pega uma chave que vai te oferecer ali um braço de distância maior, certo? O que vai acontecer ali? Tu vai aplicar uma força, ok? Tu vai aplicar uma força, certo? Aí tu vai ter um momento específico, não é isso? Aí o que acontece? Tá ali o braço, tu aplicou. Aí o que vai acontecer? Né? Então o momento é aquele X ali. Agora imagine, tu aplicou ali, tu usou aquela alavanca grande, tu aplicou uma força e aplicou uma força, o momento foi 1, certo? Aí você pegou e trocou
essa chave de roda por uma chave de roda pequena. O que vai acontecer, gente? Quando você troca por uma chave de roda pequena, a força está aqui. Está multiplicando com essa distância. Se você passa a distância, ela vem aqui para o denominador. Ou seja, a força que tu aplica é inversamente proporcional ao braço de distância. Então, se você diminui esse braço, o seu esforço vai ser o quê? Maior. Logo, a força, que está relacionada ao esforço aqui no caso, vai ser maior também, tá? E o seu momento, nesse caso, ele vai fazer o quê? Vai diminuir, né, gente? Que você diminuir a distância, fechou? Joga lá no quadro. Então, a gente, a 2 aí, ó, beleza, a 2 tá legal, né? Vou até deixar ela aqui. A única condição de equilíbrio que existe está relacionada com a rotação de um sistema. Sendo assim, se a soma de todos os torques que atuam em um sistema for nula, haverá equilíbrio. Gente, é a única, ele está falando o quê? Única condição, não é, tá, gente? É a única condição e a gente vai ver isso em aula, tá? Então, a 2 está certa, ok? E está correto afirmar em 2, então a gente fica com a letra D, tá? Nesse tipo de questão aí. A gente vai ver que não é a única condição de equilíbrio, né? Também foi tratado isso em aula passada, tá? Então, olha só, vamos lá. Depois de tomar aquela aguinha, vem aqui comigo, jovens, né? Olha só. Então, vamos tratar do equilíbrio desse corpo extenso. A 2 ali foi mais para aquecer, tá? Mas aqui a gente vai trabalhar também desse equilíbrio. Aqui, quando ele falou nesse exemplo 2, ele falou que a única condição de equilíbrio está relacionada à rotação do sistema. Nós vimos que condição de equilíbrio está relacionada ao quê? Soma de forças, né, gente? Está relacionado à soma de forças, tá? Então, dizemos que um corpo está em equilíbrio que se a soma das forças que atuam no corpo for nula, o que garante o equilíbrio de translação nesse caso aqui, tá? O que é translação, né? Translação, ele translacionar em torno de alguma coisa. Rotação é em torno do próprio eixo, tá? E aí, gente, a soma das intensidades do momento, tá? Do momento das forças aplicadas ao corpo em relação a qualquer ponto for nula, o que garante o equilíbrio de rotação. Então, o equilíbrio translacional, ele é garantido pela soma das forças ser nula, tá? Lembrando que a gente viu lá em Leis de Newton, gente, não significa que não existe força, tem. Mas se a somatória dessas forças aqui que resultam no corpo ali for zero, aí eu tenho um equilíbrio de translação, tá? Agora, o momento, o que é o momento? É a força aplicada, certo? Aí eu tenho braço de distância, aí eu tenho ponto O. Então, eu tenho o momento da força, tá? Que agora sim, o momento da força é responsável pela rotação, não é isso? Logo, se eu somar os momentos das intensidades aí aplicado, tá, gente? A gente tem o equilíbrio de rotação, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó, a soma dos momentos, tá? For zero, eu tenho o equilíbrio de rotação. Fechou? Tá bom? Translação, a gente pode, nesse caso aqui, soma das forças resultantes aqui, zero. De rotação, soma dos momentos, zero. E a gente vai usar aqui essa equação muitas vezes para poder calcular aí algumas situações, tá bom? Aí tu vai pensar, tá, professora, mas como é que tem força? Isso está em equilíbrio? A gente vai ver, tá? Por exemplo, a gente vai começar a entender isso como? Imagine que tu tem nas balanças. Nas balanças, a medida da massa de um corpo é obtida por meio do equilíbrio entre o corpo extenso. Como assim? Imagine que você tem, olha só, tá aqui uma balança, tá? Quando você vai, às vezes, em algum lugar comer por peso ou preço a quilo, né? Geralmente coloca lá um prato em cima, aí tira aquela massa daquele prato e coloca a comida lá em cima. Para calcular o preço, gente, eu tenho que ter colocado dentro dessa balança para ela entender o que é 1 quilograma, tá certo? Agora, por exemplo, quando você tem essas balanças de prato aqui, você tem um objeto que você conhece a massa já, aí você coloca de um lado aqui da balança, num prato, aí você quer saber o do outro, o que você faz? Que o outro objeto tem a mesma massa, tu coloca aqui. Se ficar em equilíbrio, o que vai acontecer? Esse aqui tem a mesma massa do outro, mas está em equilíbrio. Significa que não tem força? Tem força sim, né, gente? Tem força peso e tem a força o quê? Normal, que é a força de contato.
só que a somatória delas ali é 0. Nesse caso, como eu não estou tendo rotação, eu posso falar que os momentos aqui, a soma deles também é o quê? 0, tá certo? Por exemplo, imagine que duas crianças de massas diferentes sentem aqui nessa gangorra. Como é que eu faço, gente, para garantir o equilíbrio? Ou seja, que a gangorra não vem nem para cá e nem para cá. Como é que eu faço para garantir o equilíbrio? Eu tenho que mexer o quê? Ó, tá vendo? Ó, eu tô mexendo na distância, tá? Eu tô mexendo na distância, certo? Lá na balança não tem como eu mexer na distância de um prato até outro prato, mas aqui tem. Então, dependendo, né? É a brincadeira que se você pegar, por exemplo, uma régua, coloca algum peso aqui, aí você vai e coloca outro peso na outra ponta e vai empurrando ela da mesa. Aí você vê até onde ela não cair, ela tá o quê? Em equilíbrio, tá bom? Então essas brincadeiras de equilíbrio, que você coloca uma massa em cada ponta e que você vai mudando as distâncias, você tá testando, gente, o equilíbrio de rotação e você tá vendo que a somatória dos momentos ali nesse caso, para garantir esse equilíbrio de rotação, é o quê? 0, tá certo? Ó, por exemplo aqui, vou ler com vocês, ó. Eu tenho um acrobata de 65 kg se encontra em um trampolim uniforme a 1,2 metros, ok? Então ele até a ponta ali do trampolim, tá? A massa do trampolim é de 10 kg. A distância entre a base e o acrobata é 1 metro, tá? Então ele não tá totalmente ali bem na ponta, né? Então vamos dizer assim. Uma outra pessoa puxa uma corda presa à outra extremidade do trampolim, que está a 10 centímetros da base. Qual a força que ele tem que fazer para que o sistema esteja em equilíbrio? Joga lá no quadro, gente, para eu resolver com vocês, porque assim a letra vai ficar melhor, tá? Então, olha só, vamos colocar um desenho ilustrativo, tá aqui, né? Isso aqui é para garantir a segurança para a pessoa não ir de uma vez, né, gente? Então, tá aqui, ó. Tá aqui o nosso trampolim, ele tem 1,2 metros de comprimento. A pessoa até a base falou que tá 1 metro, certo? E que bem aqui na extremidade tem alguém puxando uma corda, tá bom? Tem alguém puxando, tem uma pessoa, ó, tá aqui uma força de uma pessoa puxando essa corda. Por que, pessoal, tem alguém puxando essa corda? Porque se não tivesse, esse trampolim ia para lá, né? Então a pessoa não ia conseguir nem realizar o salto. Então, olha só, a pessoa tá bem na base, tá puxando uma corda e aqui onde tá, a gente fala que é o ponto, né, que essa pilastra aqui, até onde a pessoa tá puxando, o enunciado fala que é 10 centímetros, certo? Aí eu tenho uma pessoa aqui, essa pessoa também tá exercendo uma força, que é a força peso, em cima do trampolim. Então tá aqui, ó. Aí o que acontece? Eu também tenho, gente, a massa do trampolim. Então o trampolim também tem uma força peso, né? Se eu for considerar aí, tá? Bom, mas eu vou pegar aqui, ó, tá aqui o peso do acrobata, tá bom? O acrobata, a gente tá bem aqui. Em relação ao ponto de onde tá apoiado o meu trampolim, ele tá o quê? 1 metro, certo? Tá 1 metro aí, ok? E como eu falei também, o meu trampolim, como deu a massa dele, eu também tenho uma força. Então, se a gente for ver aqui, eu tenho a força que essa pessoa está exercendo, eu tenho o peso do trampolim, que também é uma força, e eu tenho o peso do acrobata, que também é uma força, certo? E aqui, ó, só para a gente ver, ó, aqui eu tenho 0,6 e 0,6, se eu fosse dividir, né, gente, isso aqui na metade, né? Que é 1,20 m, tá certo? Bom, deixa eu pegar os dados para a gente colocar aqui. Massa do trampolim, tá bom? Massa do acrobata. Qual é o peso do trampolim? É a massa dele vezes o valor de G. Então, já vou deixar a força desse trampolim, que é o peso dele é 100 newtons, tá bom? E do acrobata, gente, é a massa dele vezes o valor de G, 650 newton, tá certo? Mas aí, se a gente for ver, gente, qual é a pergunta? Qual a força que ele tem que fazer para que o sistema esteja em equilíbrio? Ou seja, a pessoa está ali dando a vida, puxando aquela corda, certo? Para que o sistema fique em equilíbrio e o acrobata consiga fazer o quê? A manobra dele lá bonitinho, né? A performance dele.
Bom, o peso dele eu já sei. O peso do trampolim, que também é uma força, eu já sei, certo? Eu tenho que descobrir aquela força que aquela pessoa está fazendo bem ali. Aí, o que ele deu no exercício, gente? Olha só, deixa eu voltar aqui rapidinho. Qual é a força que ele tem que fazer, no caso a pessoa, para que o sistema esteja em equilíbrio. O que me garante o equilíbrio de um sistema? É que a somatória dos momentos que estão envolvidos, mais etc, 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 tem que ser o quê? Zero, tá certo? Tem que ser o zero. Então aqui, pessoal, olha só. Então aqui, deixa eu colocar de novo. Espera aí. Ó, eu passando, ó. Aí, pronto. Então, vamos lá. Qual é a condição de equilíbrio? Ou seja, que o momento do acrobata, mais o momento do trampolim, mais o momento da pessoa que está exercendo a força tem que ser zero. Mas lembra, gente, o que é momento? É justamente a força vezes o quê? Vezes a distância, tá? Foi por isso que a gente colocou as distâncias ali, tá bom? Foi por isso que a gente colocou as distâncias. Lembrando que tudo que está em centímetros, jovens, a gente tem que fazer o quê? Transformar em metros. Deixa eu ver, o único que está em centímetros aqui, achei esse aqui, ó. Então, centímetros para metros, 2 casas para a esquerda, 0,1 metro. Agora sim, tá? Força da pessoa, não sei, estou procurando distância até o ponto aqui onde está o ponto de apoio. 0,1, tá aqui. Peso do acrobata, 650. A distância que ele dá, que falou no enunciado, 1 metro, né? 1 metro aqui. Peso do trampolim, a gente viu que é 100. Aí você pergunta, professora, de onde saiu esse 0,6? Pessoal, quando eu considero a massa do objeto, a massa do trampolim, a massa de qualquer coisa aqui, o ponto dele, gente, o peso é no meio, tá, da peça. Então, aqui a gente tentou desenhar mais ou menos no meio da peça aqui, ou seja, você tem que pegar essa peça, ó, tá aqui a primeira força, certo? Tá aqui, ó, tá aqui a outra força. Aí eu vou bem na metade aqui. Né? Nossa, que metade que ficou legal, deixa eu apagar aqui. Aí eu vou bem na metade aqui, tá bom? Então, a metade dele é 0,6, ok? Belezinha? Tá ali. O que a gente vai fazer? Vai multiplicar isso aí, tá? Então, vamos multiplicar isso aí. Esse cara aqui vai passar dividindo 650 mais 60. Olha lá, ó. Dividido por 0,1. 710 dividido por 0,1. Tá? Quando eu estou dividindo pelo decimal, é a mesma coisa que acrescentar um zero aqui em cima. 7.100 newtons essa pessoa tem que aplicar para que esse sistema permaneça em equilíbrio, tá, gente? Fechado? No dia a dia, essencialmente, tudo está parado diante dos nossos olhos, apresenta equilíbrio o quê? Estático, né? Como, por exemplo, uma cadeira ou um livro, se alguma força atuar, gente, em cima desses elementos, de maneira que se anulem, a força resultante é o quê? Nula. A gente viu aqui, ó. O livro tá paradinho na dele aqui. Esse tecido também. Quer dizer que não existe força? Existe. Eu tenho força-peso aqui. Eu tenho uma força de contato, né? Que surgiu devido ao contato, tá? Beleza? Isso garante... A gente garante o quê? O equilíbrio do movimento de translação. Ou ele vai para cima, ou ele vai para horizontal, vertical. E o de rotação é garantido o quê? Pelo momento. Então, por exemplo, olha só esse outro exercício aqui. Vejamos a figura abaixo. Na figura temos 2 blocos, cujas massas são, respectivamente, 4, tá aqui, e 6 kg para lá. A fim de manter a barra em equilíbrio, determine a que distância x o ponto de apoio deve ser colocado, no caso esse triângulozinho aqui. Suponha que inicialmente o ponto de apoio esteja a 40 centímetros da extremidade da direita da barra. Olha só, tá aqui a figura. Eu quero garantir o quê? Esse x aqui, gente, tem que estar a que distância, tá bom? Eu tenho que achar essa distância aí. Aqui inicialmente está 40. E x vale quanto?
tá? Então, olha só, vamos calcular, joga lá no quadro. Então, pessoal, para que eu esteja em condição de equilíbrio, eu tenho que fazer o que mesmo? A somatória do momento é zero. Então, se a gente for ver no exercício, quantas distâncias eu tenho aqui, ó? Eu não dei a massa da barra igual eu fiz lá no trampolim. Então, eu não vou considerar o momento dessa barra. O que eu vou fazer? Eu vou considerar, então, que o momento 1 e o momento 2, porque aqui eu tenho uma força-peso, né? Ó, aqui eu tenho outra. Então, o momento dessa força-peso aqui, lembrando que o momento é força, né, gente? Distância, tá? Vai ser o quê? Soma esse, aí soma o momento 2 aqui. Para estar em equilíbrio, esse momento é o quê? Zero, tá? Então, vamos substituir aqui, ó. Então, logo, né, o momento 1 é igual ao momento 2, por isso está em equilíbrio. Lembrando que força, distância é momento, tá? Eu estou trabalhando, meus jovens, com que tipo de força? Força-peso. Eu vou fazer o peso junto aqui no exercício, tá bom? Tá aqui, ó. Peso, peso. 1, 2. Massa, gravidade. E aqui as distâncias, tá? Que nesse caso, esse cara tem um X aqui, eu tenho um Y, né? Bom, vamos lá então. Ó, eu vou pegar aqui, ó. Nesse caso, o que você fez, professora? Eu simplifiquei o G, mas eu posso levar ele no exercício? Pode, mas aqui eu simplifiquei. Então, eu fiquei com a massa de um que é 4, a distância é X, a massa do outro que é 6 e a distância que é quanto? 40, tá? Multipliquei aqui, logo o meu X vai ser o quê? O 240 dividido para onde? Para 4, meus jovens. Aí eu vou obter quanto aqui de distância? 60 centímetros, fechou? Eu vou obter de distância aqui, tá? No meu exercício. E eu vou ficar com a letra E de exato, tá? Então, eu tenho que mover isso aqui para ficar dessa forma aí, tá bom? Beleza? Fechou? Pessoal, olha só, vem aqui comigo rapidinho. A gente tem, ó, um momento interativo, tá? O momento interativo, como vocês devem ter visto, né? Ele é algo assim ele é algo mais simples. O que é um momento interativo? Olha só, vamos só dar uma recapitulada aqui. Vai precisar da porta, né, gente? Da porta da sala, tá? A porta da sala que seja aquela que tem drobadiças. Drobadiças? É isso aí, né, gente? Aquela que tem o quê? Porque ali, gente, vai ser o ponto de equilíbrio, vai ser o ponto de apoio, tá? Ponto de apoio, tá, gente? Então, vai ser o ponto de apoio ali e você vai aplicar o quê? A força, ela vai estar sendo aplicada assim, tá aqui a porta, certo? Então, você tem aí, nesse caso, tem a figura. O que a figura do momento interativo fala? Você tem que aplicar a força, tá, gente? Ah, vou aplicar a força de qualquer jeito? Não, você vai... Deixa eu colocar meu passador aqui. Ó, tá aqui a porta, certo? Ó, tá aqui a porta, né? Aqui tá a parte onde ela tá apoiada, a porta faz isso, não é isso? Ó, tô tentando aqui, pronto, aqui, ó. Tá? Eu não vou, gente, aplicar essa força de qualquer jeito. Ah, vou aplicar assim. Não, você vai tentar fazer no cálculo, ó, né? Que nem a gente fez no cálculo aqui. Tá aqui a porta, tu vai aplicar perpendicular à porta. Então, no desenho, tá mostrado uma aplicada aqui. Então, você vai aplicar perpendicular. A outra vai ser aplicada onde? Mais pra cá, ó. Aplica uma aqui primeiro, né? Aí, depois, uma aplica uma mais pra cá. O que é o intuito ali? Então, você vai tentar aplicar, né, a mesma força. Ah, professora, como é que eu vou saber se eu vou conseguir aplicar a mesma força? Você pode fazer assim, ó, tá aqui, certo? Aí você vem com um passinho, ó, só dá um passinho pra frente assim, ó. Deu um passinho pra frente, né, só deu uma inclinada no corpo. Aí você vai lá no outro ponto que tá sendo pedido, você faz a mesma coisa, ó, aplicou. O mesmo passinho. O que é para você tentar ver, gente? Será que a força que eu tô aplicando ali, né? Eu consegui aplicar a mesma força. Será onde eu tive mais dificuldade? Ou nenhum dos dois eu tive dificuldade? Ou será que no primeiro ou no segundo ponto eu fui tentar aplicar a mesma força e eu percebi por um instante ali que eu tive que aplicar mais?
né? Então, isso você vai fazer o quê? Você vai analisar. A outra parte do momento, gente, do nosso momento interativo, né, aqui, é o quê? Eu tenho duas pessoas, né? A gente vai posicionar as duas pessoas, você pode ver lá pelo desenho que uma está mais perto de onde fica o ponto fixo da porta e a outra está mais para a extremidade. Tentem fazer isso aqui, ó, né? Aplica aqui, tá bom? Tenta aplicar perpendicular, uma vai aplicar aqui e a outra vai aplicar do outro lado, só que mais na extremidade. Aí o que vocês têm que relatar? Quem teve mais dificuldade, né? Então, tentem fazer duplas ali, nesse caso, de pessoas que têm a mesma proporção ou de altura ou de peso corporal para tentar verificar isso daí, tá? E não aplicar de qualquer jeito, porque assim eu não vou conseguir sentir. Dá uma esticada na mão, ó, dê um passinho, tenta aplicar, tá? Aí vocês vão ver o que a gente falou na nossa aula hoje, que o momento da força está justamente relacionado à força que eu vou aplicar e está relacionado o quê? À distância de onde eu estou aplicando essa força em relação ao ponto de apoio, que nesse caso, gente, o da porta é o que? Fixo. Tu vai conseguir mover o ponto de apoio da porta? Não, você não vai conseguir mover o ponto de apoio da porta, então é um ponto fixo. O que vai ser alterado é a distância de onde você está aplicando a força. Diferente do exercício que a gente estava fazendo ali, que eu podia mover esse ponto de apoio. Para a gente ficar melhor, joga lá no quadro, olha só. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, ó. A gente tem um softwarezinho que de vez em quando o professor Maico e eu utilizamos aqui, que é o nosso FET, né? Deixa eu só sair aqui para mostrar para vocês, tá? Ó, vamos lá, pegar aqui, ó. Ó, imagine aqui, certo? A gente tem, ó, tá aqui o nosso ponto. Vocês podem perceber que ele tá fixo, ok? E aqui, olha só o que vai acontecer. Eu vou pegar essa massa aqui e vou colocar bem aqui. Ó, tá vendo ó, o peso para onde é que ele apontou? O que aconteceu, gente? Né? Ah, professor, ele foi para pender para um lado. Aí eu vou pegar esse 20 aqui então, ó. E vou colocar aqui bem na mesma distância onde eu coloquei o outro em relação ao que aconteceu. Aí eu não posso, gente, trocar essas massas, eu só posso agregar. O que você faria? Ah, professora, eu vou pegar o de 5 e vou colocar aqui em cima, é um exemplo, ó, do ladinho, que ele não fica em cima. Olha aí, pessoal. Poxa, professora, mas tem 20 de cada lado. Mas o que acontece? A distância, ó, vamos pegar a régua aqui, ó. A distância, a gente vê aqui dessa força em relação ao ponto de apoio e dessa outra aqui em relação ao ponto de apoio, olha só, tá vendo? Então, vou pegar mais um de 5 aqui, ó, e vou colocar mais pra cá, por exemplo. Ó o que aconteceu. Vamos tirar ele daqui. Colocar mais pra perto aqui, ó. Opa, tá vendo? Ó, gente, a distância. Essas distâncias aí, a gente pode, vem aqui comigo, olha só, a gente é justamente o que a gente pode calcular, tá? Então, como eu tenho a massa dos objetos, eu posso calcular o peso dele, então o momento da força-peso aqui, eu posso calcular, por exemplo, se eu pegar distâncias ou pegando essa régua aqui, tá? A gente pode calcular. Ou se eu souber o tamanho da régua como um todo, eu posso pegar isso aqui por 2, né? E eu posso calcular essa distância bem aí, tá bom? Nesse caso aqui, como eu tenho régua, mais fácil a gente calcular o quê? O momento, ó. Então aqui a gente consegue perceber que se eu tenho ponto de apoio, nem sempre, olha só, 20 kg aqui e 20 aqui. Nem sempre colocar a mesma quantidade de massa dos dois lados vai me permitir o quê? O equilíbrio. O que vai me permitir esse equilíbrio, no caso que é o momento, né, da força aqui, vai depender da distância. Então vocês viram aqui, ó, 15, 5 e eu tive que colocar mais 5 aqui para ter o equilíbrio. Esse lado ficou com 25 e esse lado ficou o quê? Com 20 e também dependeu o quê? Da distância. Fechou, jovens? Bom, olha só, essa foi a nossa aula de física, mas depois eu volto com vocês com mais conteúdos, tá? Tchau, tchau!